É com grande alegria que eu estou aqui com você para falar sobre o Dia das Mães. Me sinto honrada em falar sobre o Dia das Mães, falar sobre mãe, em estar neste momento junto com você para falar um pouquinho dessa grande missão, eu costumo pensar como num privilégio dado por Deus a nós mulheres. O privilégio de ser mães e o privilégio de ser avó, não é? É um grande privilégio isso. Mesmo você que não gerou filhos biológicos, mas você que tem sobrinho, você que tem filhos adotivos, você tem essa graça de Deus, esse quê maternal que Deus deu a todas as mulheres. E eu quero falar com as mulheres hoje sobre esta missão de ser mãe. E quero dar o tema, a minha mensagem de mãe vencedora segundo o coração de Deus. Mãe vitoriosa, mãe vencedora segundo o coração de Deus. Eu queria, em primeiro lugar, que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, eu gosto demais desse texto. Esse texto diz o seguinte: e ele, Jesus Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. O que eu quero te dizer com isso? Nós temos uma missão de mães, mas antes desta missão, nós devemos lembrar que somos uma pessoa diante de Deus, por quem Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então a minha missão é, em primeiro lugar, em relação a Deus. Eu tenho a missão de viver para Deus aqui na terra, enquanto pessoa. Isso faz a diferença, porque quando nós somos mães, quando nós recebemos, não é, aquele pacotinho, eu gosto de dizer isso, aquele pacotinho cheiroso na maternidade, que vem com um monte de responsabilidade junto, que vem com um monte de expectativa junto, que é uma bênção, é uma graça, como aquela criança que nós recebemos na maternidade, que nós geramos, cuidamos quando estava no ventre e agora vem para os nossos braços, como aquela criança faz diferença na nossa vida. Mas antes daquela criança chegar, você é uma pessoa. É uma pessoa por quem Jesus Cristo morreu, por quem Jesus Cristo ressuscitou, e uma pessoa que tem uma missão aqui na terra. Você não vive para você, você vive para Jesus. Nós não podemos perder este foco. Ser mãe é por um tempo na nossa vida. Deixa eu explicar isso direito. Por quê? Nós criamos os nossos filhos, nós temos a certeza, ou deveríamos ter essa certeza. Não criamos os nossos filhos para nós, egoisticamente. Nós criamos nossos filhos para Deus, para a sociedade e para eles mesmos. Então, um dia eles saem de perto de nós. Não deixamos de ser mãe, lógico. Mãe é para sempre. Não existe ex-mãe ou ex-filho, não é? Mãe é para sempre. Mesmo aquelas que os seus filhos infelizmente partiram para a glória, elas têm essa noção, eu sou mãe, não é? Então, mãe é para sempre. Mas você é uma pessoa também. E é bom que você pense em você enquanto pessoa. E é bom que você pense também, eu tenho uma missão diante de Deus. Eu não vivo a minha vida aqui na terra sem um motivo ou sem que Deus espere alguma coisa de mim. Não, eu vivo a minha vida aqui na terra para a glória de Deus. É para isso que eu estou vivendo aqui na terra, enquanto pessoa. Ele morreu por mim para que eu não viva para mim mais, mas que viva para Ele. Essa é a minha missão aqui. Eu vou em tudo que eu estiver fazendo, no meu trabalho, na minha casa, como mãe, como esposa, como mulher, eu vivo para Jesus Cristo. É Ele o principal na minha vida. Mas nós vivemos também como mães, não é?
E como mães, eu quero te lembrar o que diz a palavra de Deus lá no Salmo 127, versículo 4. Abre a sua Bíblia comigo, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, no Salmo 127, versículo 4. Vou começar no versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então, quando estamos criando os nossos filhos desde pequenininho, adolescência, pré-adolescência, adolescência, juventude, não é? E depois a fase adulta, quando nós estamos criando os nossos filhos, nós devemos ter isto em mente. Eles são como uma flecha que eu miro para o alvo. Tem que existir um alvo. Qual é o alvo? Eu continuo batendo na mesma tecla. O alvo é Deus, o alvo é Jesus Cristo, o alvo é que eles tenham um encontro com Jesus Cristo pessoalmente. Este é o grande alvo. Isto faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Eu tenho que, desde pequenininho, levar o meu filho ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo. Eu estou mirando uma flecha e olha que tem aí a ideia de que você vai soltar a flecha. Mais tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o momento em que nós já soltamos a flecha em direção ao alvo. Mas você, por enquanto, está mirando. Mire a sua vida também. Os seus filhos, os meus filhos, os seus filhos, eles imitam o nosso comportamento. Muito mais do que... É muito mais importante para os nossos filhos o nosso comportamento do que aquilo que nós ensinamos, do que aquilo que nós tentamos ensinar apenas com palavras. Então, se a sua vida não está focada no alvo, se você não caminha em direção ao alvo, a flecha não vai acertar o alvo. Porque o seu filho vai imitar o seu comportamento. Porque o seu filho vai buscar imitar o seu amor a Deus, o seu compromisso com Deus. Então é importante, mãe, você mirar no alvo, mas você caminhar também em direção ao alvo. E o alvo é a palavra do Senhor, o alvo é a sua vida com Deus, o alvo é o Senhor Jesus Cristo, como flechas na mão de um guerreiro. Um guerreiro sabe mirar, sabe atirar e não perde a flecha. Um guerreiro não perde a flecha. Mãe, você não pode perder a sua flecha. Mãe, você em nome de Jesus não vai perder a sua flecha. Mãe, você vai mirar no alvo e a sua filhinha vai acertar esse alvo, mãe. O seu filhinho vai acertar esse alvo. Essa é uma declaração que eu faço sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando, eu quero ler para você uma história bíblica que parece basicamente masculina, não é? É uma história muito conhecida, todas as vezes que a gente passa por ela na Bíblia, a gente vê só as figuras masculinas nessa história, mas ela tem muita lição para nós mulheres, para nós mães. É a história do filho pródigo. Quero que você abra novamente a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15 de Lucas, por favor. Começando no versículo 11. E continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os haveres e deu ao filho. Passados alguns dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos